Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live dessa série de lives que estamos fazendo, Lideranças em Foco. E estamos aqui mais uma vez com a convidada especial, justamente para tratar desse tema. Uma pessoa que também tem muita experiência como líder, como gestora, que é a Renata Zerbach. Eu espero que eu tenha pronunciado o sobrenome dela corretamente. Então, o objetivo dessa série de lives é a gente trazer um pouco mais da história de vida, do processo de desenvolvimento de cada um desses líderes, para contribuir com quem nos acompanha aqui, tanto pelo Instagram como pelo YouTube, trazendo como foi que superou os desafios da liderança, como supera ainda hoje os desafios da liderança. Então, fiquem todos à vontade para compartilhar também essa live com outras pessoas que podem ter interesse, podem comentar, podem fazer perguntas à vontade. E aqui eu vou também já convidar a Renata para fazer parte aqui. Já estou enviando o convite para Renata. Opa! Ok, boa noite, Renata. Boa noite, Wendel. Eu acho que eu vou acender uma luzinha aqui, que eu acho que está muito escuro, não está, não? Pode ser, Deixa eu acender pode uma ser, luz tá aqui. bom. Ok, tranquilo. Acho que agora melhorou, ficou mais claro um pouquinho. E aí, tudo Melhorou. bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Obrigada. Tudo ótimo, tudo tranquilo. Será que eu pronunciei seu sobrenome correto, Acho que Renata Zerbach? pronunciou. Na verdade, como ele é emprestado, eu faço um Sherbach. Pronto, faz um tch no Zerbach. início e tá tudo certo. Zerbach. É. Qual é a origem desse sobrenome, só por curiosidade? Na verdade é polonês, é do meu marido, né? Por isso que eu falo que é Polonês. emprestado, né? Então eu brinco que eu demorei 5 anos para mudar de nome depois de casada, porque eu tive que aprender a escrever primeiro, entendeu? Para depois mudar de nome. Tá bom, que maravilha. Bom, então, como eu estava falando aqui na introdução, Renata, o objetivo dessa live é a gente ter um bate-papo informal, mas uma conversa sobre um pouco da tua história, da tua experiência aí, em todos os anos que você tem como gestora, como líder de pessoas, que a gente sabe toda a complexidade que é você lidar com pessoas, né? Trabalhar com seres humanos, além de lidar com a nossa própria complexidade, naturalmente, ter que lidar com a complexidade humana de outras pessoas, independente da região, da empresa, independente do número de pessoas que a gente tem na equipe. Então, fico muito feliz, já agradeço a tua disponibilidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão interessante que é a liderança. Eu que agradeço eu ainda poder conversar um pouco e refletir, né? Porque eu acho que quando você me fez o convite, veio uma história, assim, né? De todos esses anos, né? Então também está sendo uma experiência muito legal pensar aí nesses anos todos dos desafios, nas Sim. vitórias, né? Muito legal também. Então, aí eu já começo para a gente. Eu tenho algumas perguntas básicas que eu estou fazendo para todos os líderes, né? Nós já estamos aqui na sétima live sobre leads. Quem quiser pode acompanhar no meu canal no YouTube as outras entrevistas também. Essa live vai ficar gravada, também vai para o canal do YouTube, depois a gente pode compartilhar. E todos que estão entrando agora, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade para fazer perguntas para mim, para a Renata, para contribuir e até mandar um aviãozinho aí para outras pessoas que também têm interesse. Então, Renata, como primeira pergunta, e claro que aqui é tudo baseado de acordo com o seu ponto de vista e com a sua história, tá? Na sua opinião, você acredita que qualquer pessoa tem a capacidade de ser líder? Eu acho que sim, porque na verdade é uma questão de você também de treinamento, né? Tem algumas pessoas que têm um dom mais natural, né? Que já tem um pouco mais
desse perfil, né? Você como especialista, né? Você sabe, você até ajuda a gente um pouco nisso, né? Às vezes, quando a gente está na dúvida, né? Conversar com especialistas até ajuda nesse caminho aí, se eu tenho perfil. Então, eu acho que para algumas pessoas é mais natural, né? Então, eu brinco que é menos sofrido, mas é sempre possível, né? Com boas técnicas, com treinamento, com gostando de pessoas, né? Que eu acho muito difícil você não ser um líder que não goste de lidar com pessoas, conversar com pessoas, mas eu acho que é possível, sim. Acho que todos nós temos essa capacidade. Então, você disse que todos têm capacidade, talvez alguns tenham mais facilidade ou não por ter um dom natural. Mas, pelo que eu entendi bem, parte de um pré-requisito, gostar de pessoas. Sim, eu acho que esse pré-requisito é fundamental, né? Porque eu sempre brinco, né, que quando você é um gestor, né, você passa a ter vários pais, várias mães, vários filhos, né? Porque você acaba participando da vida da sua É equipe, né? verdade. Então, eu brinco, eu tinha uma época, eu tinha uma equipe bem grande, 35 pessoas, e eu brincava, são 35 mães, 35 pais, né, sogras, porque o filho adoeceu, você fica sabendo, a pessoa está se separando, aí vai precisar de... Então, você acaba realmente quando você é um líder próximo, né, que eu acho que é o meu estilo de liderança, né, cada um tem um estilo, né, eu tenho um estilo um pouco mais carismático, você acaba se envolvendo muito com a pessoa, né? Com as pessoas. Então, você compartilha muito da vida de todas elas, né? Então, para mim, gostar de pessoas é um ponto, assim, fundamental, né? É verdade, verdade. E isso faz diferença nos atendimentos que eu faço de processo de coaching com líderes e gestores também. Claro, o líder que procura um processo de coaching ou alguma forma de treinamento ou de autodesenvolvimento, para mim já é um líder diferencial, um líder que está preocupado em se desenvolver e agregar mais valor também para a sua equipe. Mas, realmente, eu também vejo como grande dificuldade se a pessoa não gosta de pessoas, lidar com pessoas. Só compartilhando uma experiência, é, ontem eu fui entrevistado numa live e eu comentei que não é raro você escutar de alguns líderes ou gestores que ainda não viraram a chave, né, que não é só gestor, é ser líder também, que acredita que o colaborador, o colega da equipe, de forma natural, tem que ter a mesma visão e o mesmo comprometimento que ele tem. Então, eu já escutei líderes dizendo assim, poxa, mas se eu passei um serviço, uma tarefa, uma missão, é só para a pessoa executar. A pessoa tem que ter o comprometimento, tem que ter a responsabilidade, a motivação. Aí eu, aí eu penso comigo, né? Claro, isso é natural porque no mapa mental dele, na cabeça dele, isso é o que ele faria. Porém, aí eu acho que aí é onde está a diferença de gestor para líder. Que o líder, ele começa a identificar, começa a fazer a leitura desse tipo de profissional para perceber naquela pessoa especificamente o que é que eu posso, o que é que eu devo fazer diferente para poder fazer com que ele perceba, entenda e se desenvolva também, porque o líder também desenvolve pessoa. Então é o que você está dizendo. Para isso tem que gostar de pessoas, para isso tem que estar aberto para poder fazer esse trabalho de intervenção. Não é? Faz sentido para você? Toda, toda. Não, e essa coisa de você conhecer, né? Conhecer, que eu falo assim, você está participando ali no dia a dia, porque às vezes você tem uma pessoa que é super empenhada e aquela semana ela não está bem. Entendeu? E aí é importante você Uhum. saber, não, essa semana eu não estou bem, eu estou com minha sogra doente, eu estou com o filho doente. Então, a gente acha, né, que são duas coisas separadas. Não, nós somos um só, né? Então, a minha vida pessoal não tem como não interferir na minha vida do trabalho. Eu não consigo, ninguém consegue, né? Um liga, desliga, não. Cheguei no trabalho, agora aqui só. Não existe isso. Então, por isso que eu acho, né, muito importante, como você falou, não tem certo e errado, né? Cada líder tem o seu perfil. Claro. Eu acho muito importante estar próximo da pessoa, até para saber até onde você pode cobrar, onde você tem que ser mais parceiro mesmo. Então, eu tento sempre estar muito próximo da minha equipe, nesse sentido até de entender os momentos, né? Os momentos que você às vezes tem que realmente desacelerar, entender que aquela pessoa está numa situação mais complicada e redistribuir o trabalho com outras pessoas da equipe, né? Então, eu acho que é muito importante essa aproximação. Renata, e eu comprovo o que você está dizendo na prática, porque eu tive poucos contatos com você, mas eu tive muito contato com equipes que trabalharam com você e falavam de você. E falavam de você de forma natural, isso sem perguntar. E aí, isso é que eu acho mais interessante e mais legal.
E o que eu ouvia, geralmente, era em duas vertentes. Tanto nesse sentido de humano, de olhar, de você estar próximo da equipe, de você gostar de conversar, de ouvir feedback, de dar feedback, como no sentido de desenvolver. Não, ela é uma líder que exige, ela é uma líder que puxa para cima, ela é uma líder que cobra, mas também ela dá apoio, ela dá recurso, ela conversa com você, ela é aberta. Então, acho que essa combinação é essencial para uma liderança. Sim. Não, e aí é acertar o tom, né? Às vezes até a gente reconhece, né, no mundo organizacional, às vezes as pressões são muito grandes, né? E às vezes você vai no extremo, e às vezes eu falo, gente, se eu estiver pedindo muito, me dá o sinal, né? Me diz aí, ó, tá demais, tá? Né? Assim, vamos desacelerar, porque às vezes também a gente entra num ritmo muito acelerado que a equipe estressa, né? E Sim, aí claro. eu, agora, essa última desafio que eu assumi, eu peguei uma equipe doente, por estresse, né? Então, a gente acha que não, mas Poxa, tem equipes que adoecem, né? sim. Você deve lembrar, você fez um diagnóstico dela um pouquinho, você fez a passagem para mim, eu não sei se Ah, é você verdade, lembra. é verdade. Mas, assim, hoje a equipe está muito, assim, a gente conseguiu restabelecer um momento de equilíbrio da equipe, de Que bom. processo, mas não é trivial. E às vezes não é por uma questão de líder, é uma questão do momento da empresa, do momento, vários líderes passando por uma equipe. Nesse caso foi isso, né? Foi uma equipe que passou por vários líderes em pequenos espaços de tempo, então isso Sim. cria um estresse também. Então é muito importante entender onde estamos, né? E o teu trabalho ali foi fundamental ali para poder exatamente a gente mapear a equipe, saber quais eram os dons de cada um, quais eram as aptidões, né? Para a gente até poder desenhar os processos de forma mais confortável para todo mundo, né? É verdade, é verdade. E essa transição foi bem interessante. O trabalho que eu fiz lá, que eu coordenei, né, junto com outros colegas também, foi bem interessante desse mapeamento do perfil, da conversa com cada um individualmente. E aí dá para você ter um diagnóstico mais preciso, mais claro, até para ajudar e apoiar, né, o próximo gestor, o próximo líder que está assumindo ali a missão frente àquela equipe e assim procurar algum trabalho de desenvolvimento mais assertivo, né? Renata, outra questão. Em que momento para você foi a virada de chave? No seguinte sentido, poxa, eu não sou só gestora, eu sou líder de pessoas também, então não posso só trabalhar com processos e resultados, eu tenho que trabalhar com pessoas, com ser humano, lidar com conflitos, lidar com feedback, lidar com, às vezes, até questões, como você mesmo falou, questões, às vezes, da vida pessoal da pessoa, que vem ali e chega na sua mesa e como se fosse alguma coisa aguardando uma resposta sua, um apoio ou algum sinal ali de que vai ajudar aquela pessoa dentro da equipe, claro, no âmbito da empresa, no âmbito profissional. Em que momento para você foi essa virada de chave, não ser só gestora, mas líder de pessoa? Se teve essa virada de chave, ou antes mesmo, talvez, de você assumir o primeiro cargo de liderança, você já tinha essa percepção. Como é que foi a sua experiência pessoal? Então, eu acho que até para responder essa pergunta eu tenho que voltar um pouquinho na minha vida assim profissional, né? Eu nunca Tranquilo. pensei em trabalhar no mundo empresarial, né? Eu tinha um perfil muito acadêmico, eu era professora Sério? universitária. Poxa, Então, nem parece. então, é, então quando e foi por um acaso, a universidade que eu dava aula entrou em crise financeira e eu fiz o concurso para a empresa que eu trabalho hoje. E aí, quando eu entrei na empresa, a empresa que eu trabalho, ela tem a famosa carreira em Y, né? Então eu poderia seguir a carreira de gestora, como poderia seguir a carreira de consultora. E para mim era claríssimo que eu deveria ser consultora. Eu era professora, estava fazendo doutorado, gostava, então para mim era muito, muito claro. E quando eu recebi o meu primeiro convite para ser gestora e o meu super chefe tá aí, que eu amo de paixão, né, que é o Luquezzi, eu tinha essa dúvida mesmo, né? Eu falei, olha, eu me vejo muito mais como consultora, como gestora, e ele me convenceu que eu era uma boa gestora. Foi muito interessante. Que eu era uma boa gestora, não, mas que eu tinha um perfil, né, de gestora e que eu tinha um potencial na empresa. Então,
eu acho que foi muito o Lucchesi, essa conversa com o Lucchesi, que me virou a minha chave, porque eu tinha certeza que eu seria consultora, né? Que eu tinha um perfil mais acadêmico, que eu gostava de estudar. E foi ele conversando, falando, não, olha, eu vejo por isso, você tem uma questão de liderança, você consegue trazer as pessoas para trabalhar com você, então eu agradeço a ele essa minha virada de chave para a carreira gerencial. E aí, quando você entrou na carreira gerencial, você já tinha essa noção, diz, poxa, não é só o processo de resultado, eu vou ter que lidar com... Talvez eu vou até deixar de fazer aquilo que eu faço como técnico, como analista, como especialista, na área que você já era especialista, talvez, ou talvez a área que você queria seguir como consultora, para lidar com o ser humano, para lidar com a equipe. Você já tinha essa noção? Como é que foi essa outra virada de chave? Então, essa outra virada de chave foi quando eu recebi uma promoção. Eu tinha uma equipe super pequena, uma equipe de 5 pessoas, e que eu podia ser muito técnico, né? Aquele gerente que fazia, porque a equipe era pequena, a gente brincava que a gente fazia reunião num quadra, lá a gente trabalha na estrutura de baias, né? Então eu ia para o meio da baia, a gente fazia reunião ali, nós 5, né? E aí, quando eu fui convidada também pelo CAS para assumir uma gerência maior, com muitas pessoas, aí que foi quando deu assim aquela questão, não, agora eu tenho a parte técnica, mas eu tenho que me dedicar muito mais tempo para processos de gestão, para o processo de cuidar de pessoas. E também era um pouco, a nossa empresa era um pouco cruel, agora já melhorou muito, porque você virava gerente. Você não tinha nenhuma preparação para virar gerente, né? Depois a gente Exato. teve, né, cursos para novos gerentes, né? Hoje tem todo um ferramental que facilita, mas no passado não. No passado era, ó, tá aqui sua equipe, planeja o que eles vão fazer nesse ano, me dá. Então, assim, era muito cruel, porque você ia começar a gerir pessoas sem nenhuma técnica, sem nenhum conhecimento, né? Sem nenhum background. Então, é bem desafiador, né? Eu acho que hoje a gente conhece mais, a própria empresa está mais estruturada nesse sentido para preparar as pessoas para essa função, que de fato o preparo ajuda muito, né? O conhecimento ajuda muito. Legal, legal. O pessoal aqui está comentando, ó, a Kátia Freire mandou um coraçãozinho, mandou os parabéns aí para você. A Danusa Brown falou aqui, Renata me deu aula e realmente ela é brilhante. Olha aí. Pessoal, fica à vontade para comentar. O elogio da Danusa vale muito, né? Uma super líder aí, especialista no tema de gestão de líderes. Pois é, pois é. Eu entrevistei ela aqui também, foi muito bom. Então, eu vi a entrevista dela maravilhosa, recomendo. Ela é minha especialista. Então, pessoal, fica à vontade, quem está chegando agora pode compartilhar com os amigos aí no aviãozinho. Fica à vontade para fazer pergunta para mim, para a Renata, fazer qualquer tipo de comentário também. Eu estou aqui com a líder Renata, que hoje ela ainda é líder, gestora e já tem experiência em liderança há mais de 15 anos e está compartilhando aqui um pouco da sua história, né? A Contarini, esse é o nome da conta, eu não sei se a pessoa também falou que você também me deu aula, um dos meus melhores professores que eu já tive. Eu não estou identificando o nome e a foto está muito pequena, eu não sei se está falando para você ou para mim. E a Kátia Freire também falou aqui, super profissional, super ser humano. Aí ela está falando de você, tá vendo? Minha amiga, Catinha, é quase minha irmã, assim, é a minha irmã nordestina. Olha aí. Bom, seguindo aqui, eu acho que esses mais de 15 anos de experiência que você tem à frente, né, de alguma equipe, de algum grupo de pessoas, foi para você, Wendel. Tá bom, obrigado. Gratidão por participar também. E aí, Renato, dentro desses mais de 15 anos de experiência, eu tenho certeza que você passou por muitas situações em termos de liderança, né? De lidar com pessoas, né? E deve ter muita história para contar. Você mesmo disse que desde quando eu fiz o convite já correu uma história aí na sua mente, né? Em termos de lembranças. Então, eu queria... Essa é uma pergunta bem fácil. De todos os momentos que você já passou, qual foi o seu maior desafio como líder
É, claro que aqui não precisa citar nomes, né? É mais as experiências e os aprendizados. Qual foi o seu maior desafio como líder e como você superou? E o que aprendeu, talvez? Olha, o meu maior desafio, eu tive uma chefe, porque essa coisa, assim, todo mundo é líder e tem chefes, né? Claro. E eu tive uma gestora muito difícil, e assim, é a mesma coisa, né? Da equipe, das pessoas ligadas a ela, todos ficarem doentes mesmo, porque é um estilo de liderança de muita cobrança, e não é a questão de cobrança, é uma cobrança muito dura, né? E eu cheguei a pedir para sair. Eu falei, olha, eu não tô aguentando, sabe? Assim, para mim, assim, eu tava ficando doente, eu ficava doente mesmo de saúde, né? E eu pedi para sair e até que por algum momento ela falou que eu poderia sair, depois falou, não, não, eu preciso que você fique. E aí, nesse momento, eu acho que é você ter limite. Eu acho que você dar limites, eu acho que é muito importante, né? Você dar limite para o outro também é muito importante. Então, esse foi o momento mais difícil da minha carreira. Eu tentei, assim, eu pensei até em pedir demissão, porque era muito desgastante, era muito desgastante, né? Então, e aí o que eu aprendi é isso, olha, todo mundo, todo mundo tem um limite, e a gente tem que se respeitar e dar o limite também para o outro, né? Então, esse foi o momento mais duro da minha carreira. E aí, depois disso também, eu passei a reavaliar muito, assim, o que vale a pena, o que não vale a pena, até onde eu vou. Saber dizer não, isso é uma coisa que eu falo direto para a minha equipe. Eu falo, ó, a gente tem que Aham. saber dizer não, né? E para tudo, seja para a questão do muito trabalho, seja porque isso não é certo de fazer, então eu não faço. É claro que você tem que saber dizer não, né? Geralmente, assim, não é dizer não, não faço. Olha, dessa forma eu não faço, mas eu tenho sempre tentar ter uma saída, né? Eu consigo fazer dessa outra forma, mas eu acho que. E aí, às vezes, eu falo com eles, olha, eu tô aqui para isso. Se vocês não, assim, se vocês se sentirem com fala comigo que eu vou dizer não, entendeu? Porque às vezes tem essa coisa do gerente já falar com a sua equipe e a pessoa fica falando, mas você já tem 30 prioridades, não tem como ter 31, entendeu? Vamos conversar e vamos dar. Então, assim, a lição aprendida desse processo para mim foi aprender a dizer não e dar limites, né? E eu consegui também, eu procurei uma ajuda profissional mesmo, procurei um coach na época, e é porque é exatamente isso, eu fiquei bem perdida, né? E ele me ensinou muito a Sim. lidar com as emoções, né? Ter essa coisa assim de eu sou uma pessoa muito passional, né? Então eu recebi o negócio já e aí aprender a lidar com essa minha passionalidade foi uma coisa que eu aprendi muito com o coach, de deixar o e-mail esfriar, né? Aquela coisa assim, né? Escrever um e-mail muito duro, né? Deixa ele ali descansar, dele no dia seguinte, né? E todas as vezes que eu fiz isso foi muito bom ter deixado o e-mail descansar, né, para mandar depois. Então, assim, Legal, boa dica. foi muito bom, assim, para mim, como pessoa, como processo. E foi até uma época que eu queria deixar de ser líder. Ele falou: não, Renato, você pode até deixar, é uma escolha sua, mas você tem muito perfil, né? Você, assim, você estaria assim meio que desperdiçando um talento seu, mas foi bem difícil. Foi o momento mais difícil da minha Poxa, carreira, foi esse momento. poxa, que legal, legal. Obrigado por compartilhar, né, algo da sua vida profissional aqui um pouco com a gente, né? Essa era a ideia, trazer um pouco mais da experiência de cada líder, né? Mostrar um pouco dessa humanidade. E, assim, parabéns, Renata, porque eu sempre reconheço todo líder gestor que vem à minha procura para fazer um processo de coaching, eu sempre digo, poxa, parabéns pela coragem, pela humildade de reconhecer que muitas vezes a gente precisa de ajuda, de um apoio profissional, talvez até para acelerar um aprendizado, acelerar um desenvolvimento de uma capacidade, de uma habilidade, né? E você já deu vários exemplos aqui de reconhecimento. Eu acho que isso eu trabalho com PNL, Coach Constelação, então, para mim, nada mais importante do que o autoconhecimento, né? E principalmente para um líder, para um professor, para um pai, para uma mãe, para todo mundo de uma forma geral. Mas assim, e você já reconheceu, né? Poxa, eu sou passional, procurei a ajuda de um profissional, achava que não tinha perfil para líder, eu queria ser o gestor, eu queria ser consultora. Então, assim, isso é muita. Eu acho que isso é um pouco. Traz um pouco a ideia de humildade, de abertura, de autoconhecimento,
para reconhecer onde é que estão nossas qualidades, fortalezas, onde é que estão nossas limitações ou fraquezas, para que a gente possa trabalhar com a realidade, né? Porque eu acho que, às vezes, tem muito líder ou gestor, e aí eu quero ouvir sua opinião, mas eu percebo isso, e na minha experiência profissional em empresas também eu observei isso, tem muito gestor e líder que parece chegar no limite, e às vezes até tem que parar no hospital ou até fazer cirurgia porque não está aguentando, e simplesmente às vezes é uma conversa com um par, com um colega, com um superior, com um coach, com um mentor, ou até em algum terapia ou treinamento, se for o caso, para lidar com aquela situação. Mas acho que é super-homem, super-mulher, que não precisa pedir ajuda para ninguém, segue a vida, mas aí vai chegar lá num determinado momento que não aguenta mais. E você teve essa abertura de pedir ajuda profissional e está aí até hoje como líder e sendo muito bem vista e muito bem reconhecida, né? Não, eu fiz terapia, além da questão do coach, uma orientação específica, né, para a questão de liderança. Como eu falei, aquela história assim, a gente acaba se envolvendo muito, são 30 páginas. Então, assim, o emocional do gestor é muito forte. Então, eu fiz terapia a minha vida inteira. Parei agora na pandemia, porque estou com uma vida até mais tranquila, assim, por uma série de coisas, mas, assim, a depender do momento, voltarei, vou voltar, porque eu acho que é muito importante você ter esse espaço de compartilhar, um espaço de segurança, né? Eu acho que tanto o coach quanto um terapeuta é uma pessoa, é um profissional que vai estar ali, você tem um espaço de segurança para colocar os seus medos, porque também tem muito isso, né? Muitas vezes o gestor ele não pode abrir, né, para o outro esses seus medos, as suas dúvidas. Eu tive muita sorte na minha vida profissional, que eu tive muitos bons líderes, né? E pessoas que ficaram minhas amigas. Meu primeiro chefe na empresa que eu trabalho virou meu amigo. E ele era um cara com muito mais experiência, então ele foi como se fosse o meu mentor, né? Naquela época não tinha essa figura do mentor, né? Como a gente tem hoje com as técnicas, mas ele foi meu mentor, né, a minha vida toda. Às vezes eu Sim, tinha dúvidas e eu chamava. é a real ideia de mentor mesmo. É. E aí, dúvidas, e ele conhecia muito da empresa, da cultura da empresa, e eu, Felipe, vamos almoçar, que eu estou com um problema, eu quero dividir com você. E a gente ia almoçar e eu falava, não quer dizer que sempre eu fazia o que ele me orientava, mas pelo menos ele me dava as opções, né? Então, era um cara, assim, que me ajudou muito. E todos os meus chefes, assim, eu tive muita sorte, assim, meus chefes diretos, assim, foram sempre pessoas muito boas, né? Que me ensinaram muito, né? Então, eu lembro uma cena, assim, a gente fazia apresentação com muita pressão, apresentação para a alta administração da empresa, a gente sempre fazia apresentação para os chefes e ele corrigia as coisas. Não, fala assim, Renata, fala assim, não usa esse termo. Então, assim, isso é muito difícil, né, numa agenda de um executivo, ele abrir esse espaço para você. E me ajudou muito a formar equipes, né? Então, e falava assim, olha, você já tem muita exposição, vamos pensar na sua sucessão, vamos pensar em alguém para poder ficar no teu lugar. E aí treinava as pessoas que estavam na minha equipe. Então, assim, eu tive muita sorte com os meus chefes que se transformaram amigos e solidificaram muito a minha carreira profissional, assim, com muita oportunidade, muita escuta, né? Eu acho que esse é o termo, né? Eu acho que essa Legal. coisa da escuta é muito importante, né? Mas isso é a diferença, Renata. É o que eu falo. É quando o líder está aberto para crescer, para aprender, para ouvir feedback, para pedir ajuda profissional, como você bem falou, né? Às vezes um líder não tem muita... Ou por vários contextos, por vários motivos, ele não se sente tão à vontade de se abrir com um par, com um superior, até com a própria equipe. E num profissional de coach, por exemplo, sabe que é um ambiente sigiloso, né? Que está ali só como um facilitador de um processo para acelerar um aprendizado e tem abertura para isso, né? Que bom. Ó, a Kátia aqui mais uma vez está falando. Parabéns, Renata, por seu desempenho, sua humildade e grandeza de líder, e principalmente de ser humano. A, a Contarine aqui falou também. Hoje em dia, ver um líder humilde está muito difícil. Não sabem diferenciar chefe de líder. Fazem uma liderança pautada no medo e na punição, que é aquela história do comando-controle, né? Eu tenho cargo e aí influencio muito, né? E quero que todo mundo só siga e obedeça. Aí a Kátia também falou que parabéns, Wendel, muito bem colocado
suas perguntas. Mas tem uma pergunta aqui para você, tá, Renata? Do Eu Jorge não estou Alberto. acompanhando. Eu estou acompanhando aqui. O Jorge Alberto perguntou, Renata, para você, qual o maior desafio? Assumir uma gerência, né, pela primeira vez, ou assumir uma gerência que estava nas mãos de outra pessoa? Qual o mais difícil para você? Olha, Qual o maior desafio? eu acho que a primeira vez tem sempre a coisa assim de você não saber se realmente é aquele teu dom, né? Se você vai performar, essa questão toda assim do novo, né? Eu acho que tudo que é novo sempre gera um certo pânico, né? Mas, por outro lado, tem uma coisa do reconhecimento, né? Se você foi convidado a assumir uma gerência, né? Um cargo de liderança, é porque tem um reconhecimento ali. Então, tem uma coisa assim, um pouco do entusiasmo. E aí, da sucessão, eu já tive várias sucessões diferentes. Eu já substituí pessoas em diferentes. É muito difícil você substituir alguém muito bom, né? É muito difícil, porque você fala, poxa, essa pessoa era tão... Será que eu vou conseguir, né, assim, desempenhar na altura do que ela desempenhava, né? E aí eu acho que é muito desafiador, porque aí você fica muito na questão assim. E aí o que eu acho assim, eu acho que a dica que eu deixo, né, é assim, aquela pessoa tinha o estilo de liderança dela, era boa porque ela tinha os pré-requisitos dela. Não acho que se você fizer igual a ela vai ser bom, porque você tem que, né, eu acho que o coach ajuda muito nisso, né, da gente entender quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? Então você tem que desenvolver o que você sabe fazer bem, né? Porque se você quiser por exemplo, eu sempre fui uma chefe muito técnica, né? Eu sempre gostei muito de conhecer dos temas que eu trabalhava. Então, se eu não, eu assumi essa gerência, logo em seguida eu fui fazer um MBA no tema que eu não trabalhava no tempo, porque eu precisava daquele conhecimento para poder gerir. Né? Tem outros gestores que têm outras habilidades que não precisam ser um técnico, porque ele tem outras habilidades que vai suprir. Então, descobrir o seu momento. Então, acho que não tem. São momentos diferentes. Mas eu acho que o mais difícil é substituir um bom líder, né? Substituir um Aham. bom líder é difícil porque aquela equipe já tem uma expectativa, já está num patamar ali elevado de desempenho, de resultado, e aí você tem mais cobrança, pelo menos eu tenho mais cobrança comigo de conseguir manter ali naquele padrão. Né? Legal, faz sentido para mim também. Eu acho que são dois desafios bem diferentes, né? Assumir pela primeira vez ou substituir alguém. E com certeza, substituir alguém que foi bom, naturalmente vai ter talvez uma expectativa da equipe, alguma coisa assim, e isso influencia, né? Temos outra pergunta aqui da Contarine. Obrigado por vocês estarem compartilhando aí comentários e perguntas também. Renata, vamos ver essa outra pergunta. Qual foi a técnica que você viu mais efeito, né? Agora já está indo para uma parte mais prática também, para motivar uma equipe que já estava desmotivada, principalmente quando os membros da equipe misturam os papéis. Você já passou por isso nesses seus mais de 15 anos de experiência? Então, a gente já teve momentos bem difíceis, né? O que eu falei, essa equipe que eu assumi que tem 2 anos, foi um momento, assim, acho que mais desafiador da minha carreira, porque eu tava 6 meses numa área totalmente diferente, de temas que eu não entendi, que eu não era da minha expertise, né? Uma equipe que tinha passado por vários gestores num curto período de tempo, uma equipe realmente assim, só para assim, uma equipe que tinha várias pessoas com afastamento por depressão mesmo, né? Então você vê assim que é uma equipe que realmente estava, que eu chamo de doente. E aí, como é que foi essa questão da motivação? Primeiro, né, ter uma identidade para a gerência, porque às vezes, muitas vezes, você assume uma gerência que passou por muitos líderes que não tem uma identidade, não tem um propósito. Né? O que a gente tem que entregar, por que isso colabora para a empresa como um todo. Né? E geralmente é muito importante também você ter um patrocínio do seu chefe, né? Para você poder ter claro, né, o que você espera dessa equipe. Então, essa é a primeira questão, é que ter um propósito. Segundo, é ter papéis muito bem definidos, né? Então, no caso, por exemplo, dessa gerência, era uma gerência que tinha vários processos diferentes. Então, montar equipes, dar atenção para as equipes. Então, essa minha equipe hoje, ela tem núcleos de três, quatro pessoas, e eu faço questão de me reunir semanalmente com cada um desses núcleos, né?
para poder orientar bem, estar muito presente, né? Então, é o momento escutar, entender o que estava acontecendo, né? Então, escutar as dores, eu acho que é muito, muito importante. Como eu falei também, era uma gerência que eu não entendia do processo, então escutar muito do como era feito, né? Porque também tem, às vezes, os gestores chegam assim, não, nada do que está aí presta, eu quero fazer tudo novo com a minha cara, né? Então, eu acho também que isso não é Aham. legal, sabe? Eu acho que você tem sempre... Claro, que se teve uma mudança, é provavelmente porque ou aquela pessoa se aposentou ou porque o gestor que estava ali quis fazer uma mudança. Mas você tem que partir do pressuposto que aquelas pessoas são muito boas, conhecem do trabalho. Então, Sim. ouvir muito, entender, e às vezes é uma questão de arrumação de casa mesmo. Focar em algumas entregas, definir alguns processos. Eu tenho uma modelo também muito processual, né? Assim, acho que eu sou economista, né? Então tem aquela coisa assim muito de organização, né? De ter os processos muito bem definidos, os padrões, porque eu acho que todo mundo sabe ali um pouco do que está fazendo, né? Então, eu acho que é isso, é ter um propósito, sendo mais objetivo, é ter um propósito, definir o papel de cada um na equipe de forma muito clara e definir processos, né? E Legal. meta e acompanhamento de meta, né? Aquela questão, olha, o que a gente tem que entregar esse ano, qual é o cronograma para entrega, né? Sempre com a flexibilidade que a conjuntura muda, então as prioridades mudam, né? Mas, assim, eu acho que todo mundo aí sabe o que tem que fazer ali naquele momento. Eu acho que na equipe que eu estou funcionou, eu estou 2 anos e meio nessa estrutura, né? Eu acho que a gente hoje conseguiu entregar muita coisa, a equipe está muito organizada. No processo de feedback, eu peço feedback, né? Eu acho que faz parte, né? E aí o retorno que eu tive, a gente sempre faz isso geralmente no início do ano, né? Avaliando o ano anterior. O feedback que eu recebi foi bem positivo, né? De que a gente realmente está conseguindo entregar, sempre com melhoria, sempre com ajustes, mas eu acho que foi bem tranquilo nesse sentido. Legal, legal. Eu achei interessante os passos que você deu, né? Ter o propósito ali da equipe, do time, né? Da gerência, definir bem muito os processos, os papéis, a partir daí do plano de ação e com métricas, né? Formas de acompanhar e estar junto e dar e receber feedback, né? Muito bom. Bem-vindo também, Robson Borba, aí na nossa live. Renata, o, é, um outro tema aqui, eu gostaria de perguntar para você sobre liderança feminina. Você percebe diferença, existe diferença em gestor ou líder, né, ainda no nosso mercado de trabalho? Claro, partindo da sua experiência, do seu ponto de vista, existe diferença de ser líder, mulher ou homem? Como é que é isso para você? Eu acho que não existe diferença. Eu acho que, assim, tem uma questão assim, até é complexo falar, porque a indústria que eu trabalho é uma indústria muito masculinizada, né? Ainda tem poucas mulheres líderes, né? E até um pouco, assim, quando eu assumi essa posição, a gente acaba se masculinizando um pouco, né? Porque você está num ambiente que é um ambiente muito masculino e você acaba, eu pelo menos, né? Eu acabei mudando um pouco o meu tom, que não era nem meu, não era da minha natureza, né? Você acaba querendo se impor, aí eu falei assim, a questão da força, né? Da argumentação. E aí, com o tempo, você vê que você não precisa de nada disso, né? Você pode ter a sua delicadeza, a sua gentileza, a sua questão até de ser mulher, de se preocupar, né? Eu lembro até um dos meus chefes falou assim, não, Renato, você parece uma mãe com essa equipe, porque eu sempre defendi muito a minha equipe, é bem igual a mãe mesmo. Eu posso falar não, mas ninguém pode falar da minha equipe, entendeu? Eu posso dar feedback, mas não vem falar mal da minha equipe que eu vou ficar brava, né? Então, acho que tem essa questão da liderança feminina. Eu acho que a gente tem essa mudança, né, do passado, das mulheres terem que se empoderar um pouco de forma, se masculinizar mesmo, principalmente em indústrias mais complicadas, como indústrias que têm muitos homens. Mas eu acho que a gente está provando que a gente pode estar em qualquer lugar, né? E eu acho que isso que é o mais importante, né? Hoje a mulher pode assumir qualquer posição em qualquer indústria, né? Mas ainda temos muitos vieses inconscientes, né? Eu acho que a gente
a fala da Danusa, aí a Danusa conduziu um programa fantástico de mentoria feminina na empresa que a gente trabalha, que mostra exatamente isso, né? A gente tem que quebrar ainda muitas barreiras, né? A gente ainda tem que mudar muito. Sim. Se você for ver o número de mulheres nas empresas, nos cargos de liderança, principalmente nos altos cargos de liderança, ainda são muito baixos, né? E aí tem uma questão até da constituição da família brasileira, né? A nossa sociedade ainda é muito machista, então as obrigações com a casa, né? Ainda fica muito em cima da mulher, então das horas trabalhadas em casa das mulheres são muito maiores do que os homens. E eu lembro uma experiência para mim que isso tudo é possível. Uma vez num evento internacional eu conheci uma mulher, uma gestora super importante de uma empresa, e ela tinha 5 filhos. Aí eu falei, Poxa, como que você consegue, né? Só que ela era uma norueguesa e ela falou, não, Renata, na Noruega a gente tem licença maternidade e paternidade de 9 meses, mas o homem tem obrigatoriamente que ficar 4 meses com a criança. Então, o que que ela fala? Depois que ele ficou 4 meses, da criança de 5 a 9 meses, ele faz tudo. Né? Então, ele assume todos aqueles. Não tem aquela coisa, meu filho só come comigo, não come com o pai. Não tem isso, come com o pai, troca fralda. legal. Então, assim, então tem uma questão de uma mudança, né? Uma mudança cultural que a gente tem que ter, de viés inconscientes, e uma questão mesmo de divisão de tarefas de casa, né? Porque para uma mulher poder viajar, para ser uma executiva, tem que ter alguém que vai ficar com os filhos em casa, né? Então, eu acho que a gente evoluiu, mas tem que evoluir ainda muito nesse sentido, né? Tá E para acontecendo, né? Tá, o bom é que está acontecendo, tá, né? tá Tá mudando acontecendo. e, de alguma forma todo mundo está tendo que olhar para isso, né? Com a mente mais aberta, né? É. Não, e uma coisa assim que as empresas já estão observando é isso. 50% da minha população é feminina e eu só estou aproveitando 20%, eu estou deixando 30% dos melhores talentos fora da minha empresa, Sim, sim. né? Então, eu E acho que é isso também. muitas vezes muito mais bem qualificadas. Os anos de estudo, né? E você pega as estatísticas, as mulheres hoje já têm mais anos de estudo do que os homens, né? Uhum. Então, assim, mas a gente precisa, como gestora, né? Eu já tive viés inconscientes. No meu processo, eu ia promover uma pessoa, eu falei, não, ela acabou de ter um filho, na nossa empresa tem carreira Y, né? E ela era uma consultora. E eu falei, não, poxa, mas é uma coordenação nova, ela vai ter que se dedicar muito. Vou deixar ela como consultora, porque para ela vai ser melhor. Só que eu não perguntei para ela, né? Aí quando eu fui dar esse feedback, eu falei, olha, eu pensei, assim, eu queria ter sido consultada, essas lições, né, que a gente só aprende com a experiência. Né? Pô, Depois eu legal. não tomei mais nenhuma decisão de promoção ou não promoção sem conversar com a pessoa antes. Porque Pô, tem gente também que não legal. quer ser promovido, né? Tem gente que fala assim, não, Sim, olha, eu sim. não quero assumir um cargo, eu estou bem onde eu estou, eu não me vejo líder, ou então eu estou no momento da minha vida. Então, assim, às vezes a gente quer tomar, o chefe, às vezes, o líder, né, quer tomar decisão pelo outro, né? Então, essa foi uma lição aprendida. Eu também, eu converso com o outro, a gente toma decisão junta. Muito bom, muito bom. Gratidão por compartilhar aí mais um aprendizado. Bom, você falou que estava na carreira acadêmica, que pensava em ir na carreira acadêmica, depois quando entrou na empresa, pensando em ir nessa carreira em Y aí para o lado aí da consultoria, e aí acabou vindo uma gerência e teve que fazer virada de chave, depois ter que lidar com equipes, com pessoas, com ser humano e desenvolver cada vez mais sua liderança. Bom, aí eu pergunto, hoje, Renata, o que que te motiva a ser líder? Eu acho que o que me motiva, primeiro, assim, é acreditar no que a gente faz, né? Então, hoje eu estou numa área que tem muito propósito, e aí, quando eu não falei aqui, mas eu estou há 18 anos nessa empresa, eu fiquei 15 anos na mesma área, que era uma área maravilhosa, com uma equipe maravilhosa, mas também tem isso, né? Mudar é sempre desafiador, né? Então, assim, por mais que eu trabalhasse muito, era uma área de muita cobrança, eu tinha um entorno, assim, muito de conforto, né? Conhecia de todos os processos, meu time já estava comigo há 10 anos, então eu conhecia todo mundo, conhecia os perfis de cada um. Só que tem horas que você tem que ter, assim, uma virada de chave mesmo de propósito, acho que de também se desafiar em outras questões.
E a área que eu estou hoje, assim, tem muito propósito, né? Eu sou gerente de uma área de direitos humanos, então eu acho que é uma coisa que eu acredito muito. A gente estava falando aqui de gênero, né? A questão da diversidade em geral, a questão de raça, hoje é uma coisa que eu estou estudando muito e aprendi muito com a questão também dos viés inconscientes. Então, hoje, para mim, continuar a ser líder é porque realmente eu acredito no que eu faço, né? Assim, como o tema que eu trabalho na empresa. E eu acho que eu posso colaborar nesse sentido, né? Da equipe entregar mais, da gente ter foco, de convencer dentro da empresa que esse tema é um tema relevante, que é um tema de business, que é um tema que gera lucratividade, né? Então, é propósito, eu acho que é isso. Se fosse resumir numa palavra. Que bom, maravilha. Bom, estamos aí, falta poucos minutos aí para a gente completar 1 hora de live. E aí agora eu Passa queria fazer uma... rápido, Wenda. Não é? E tanta riqueza que você tem aí da sua história para compartilhar com a gente em forma de aprendizado, que eu acho que é bom, é positivo para todo mundo. E aí eu queria tratar alguns temas aqui que são mais comuns da liderança, né? Não necessariamente você encontra isso em toda a gestão, mas quem é líder e quer se desenvolver como líder, necessariamente tem que lidar e trabalhar com esses temas, né? O primeiro é feedback. Então eu pergunto, Renata, como é que você lida com feedback? E aí é uma pergunta bem aberta, então você responde do jeito que quiser e, se quiser e puder, pode compartilhar alguma história, alguma experiência, algum Vitória. aprendizado com relação ao feedback também. Olha, eu sempre falava assim que meu inferno astral era quando chegava o momento que na nossa empresa tem um momento de dar feedback. Aham. Porque é assim, eu acho que a gente aprende muito a ser cordial, né? E o momento do feedback é o momento onde você tem que meio que apontar os pontos de melhoria. Aí o que hoje me melhorou muito na questão de feedback? O meu coach falou, Renata, essa coisa de dar feedback uma vez por ano não existe. Feedback você tem que dar quando uma coisa acontece, para o bem e com feedback positivo e negativo. Porque a pessoa vai refletir sobre aquela ação. Essa coisa de você ficar guardando tudo para dois momentos no ano, né, que era o que acontecia, isso é muito assim. Primeiro que você está fazendo com que a pessoa perpetue, não aproveite aquele ponto de melhoria ao longo de todo esse tempo. E o segundo, você vai ter que ter uma memória assim, cavalar, para lembrar tudo que aconteceu, porque você Exato. deu. Então, a primeira coisa que já me acalmou é esse feedback você dá na hora que as coisas acontecem. Pô, entregou um super trabalho, desempenhou bem, poxa, maravilhoso. Teve um problema, né? Então, por exemplo, a gente tem muito isso, né? Às vezes a pessoa se comporta numa reunião, faz Sim. colocações que não se deveria, acabou a reunião, vamos conversar? É claro que hoje no mundo virtual é mais difícil essa questão do feedback, você tem que marcar uma reunião com a pessoa, né? Uhum. No presencial isso era mais fácil, porque tinha o cafezinho, né? É, Era mais fácil, mas eu continuo tentando, assim, acontecer alguma coisa, chamo, né? Eu tive há pouco tempo um problema de equipe, que a equipe toda eu fui, eram 3 pessoas, chamei um de cada vez, ó. Não gostei, vocês são a mesma equipe, vocês têm que trabalhar bem, a gente fica 8 horas juntos, não dá para, né? Vamos, assim, vamos ouvir mais, respeitar mais. E aí, pô, na semana seguinte o clima já estava bem melhor. Então, assim, eu sofria muito, hoje eu sofro menos. Mas é sempre difícil. Eu acho que você tem que ouvir muito no feedback também, ouvir no sentido da pessoa, do lugar de escuta, do porquê que a pessoa ajuda daquela forma. Então, eu acho também muito importante. E sair com compromissos, né? Isso que eu falei, ó, teve esse sim. problema? Vamos sair com compromissos. Olha, é, atraso de entrega de trabalho. Eu confio que você vai me pegar na hora. Eu não posso. Você combinou as 2, me entregou às 4 e não estava assim. Não posso. Eu estou reportando para alta administração, né? Então vamos a partir de agora. Toda vez que eu pedir um trabalho, se eu estou pedindo 2 horas, é para senão você que nem os outros gerentes, né? Que pedem 2 dias antes, porque sabe que a pessoa vai atrasar. Eu não, Aham. não quero fazer isso, entendeu? Eu quero pedir para quando realmente eu vou ter tempo de ler e vou poder Sim. fazer. Então, isso. E receber feedback, eu vou ser muito sincera, eu há pouco tempo que eu estou melhorando, porque eu sempre fui muito reativa. Como eu sou uma pessoa muito crítica comigo e com os outros, eu não admito errar. Agora eu já admito, mas eu não admitia. Então eu Ah, recebi o feedback como se fosse
assim, uma falha pessoal. Como que eu não entreguei perfeito? Como que não... E agora eu já estou muito mais relaxada, porque tu sempre tem espaço para melhoria, né? E sempre tem, assim, outra forma de ver, né? Então, estou vendo aqui o Luquezzi falando de saudade. O Luquezzi foi um super mentor para mim aí. E ele Ah, sabe desse meu gênio, ele pegou na minha pior fase, que eu tinha acabado de virar gerente, eu brigava por tudo, assim, eu falava mal da minha equipe, eu já não, de forma alguma, a minha equipe é maravilhosa, não fala. Então, assim, isso que eu falo, né? Eu acho que eu aprendi muito a ouvir, a respirar, a parar para escutar. E teve uma frase de um colega seu lá da empresa que mudou toda a minha questão de feedback, que ele falou para mim o seguinte: olha, feedback é um presente, né? E eu uso isso muito, porque para mim mudou minha vida. A pessoa parou para te avaliar e está usando o tempo dela para você melhorar. O feedback é para você. Ele não ganha nada com isso. Então, o feedback é um presente. Então, você não pode rechaçar um presente. Não é isso? Assim, você tem que receber esse presente de braços abertos. Então, eu guardo essa frase assim, que feedback é um presente. E toda vez que eu falo, não, olha, se essa pessoa parou para conversar comigo, para dizer que eu tenho pontos de melhoria, eu só tenho que agradecer. Pode até ser que eu não acho que seja tudo aquilo, mas assim, eu tenho que pelo menos parar para refletir, porque ela se deu um trabalho de gastar sim, o tempo dela para mim, entendeu? Então isso mudou também muito a minha visão de feedback. Hoje eu sou mó fã, né? Mas também isso. Não deixa passar 6 meses para falar do negócio que eu fiz lá atrás, porque nem eu vou lembrar por que que eu fiz. exato. E aí eu falo isso muito para a equipe, assim, só para completar, que é igual a casamento, eu não sei como tem a casamento assim. Às vezes a pessoa fala que se separou por causa da toalha molhada em cima da cama. Não foi isso, é porque ao longo da relação não se teve as Sim, claro. conversas, né? Então eu estou 20 anos casada, então eu acho que o meu casamento funcionou por isso, que teve um problema, a gente conversa, resolve e vamos Maravilha, adiante, entendeu? maravilha. Bom, mas esse colega que falou para você que feedback, o colega meu que falou para você que feedback é um presente, né? Bem que podia ter sido eu também, porque isso Pode. é o que eu falo direto. Eu estava, quando tivesse a oportunidade, eu ia acrescentar isso, mas você já falou brilhantemente, né? Para mim também é isso. Feedback é um presente. E eu ainda digo mais: se alguém chega na sua casa com um presente, né? Você nem abriu o presente. Você vai rejeitar o presente, você vai dizer, não, volte, vai embora da minha casa, eu não aceito. Você não faz isso. O mínimo que você faz é aceitar o presente. Aí depois você vai abrir o presente para saber o que é, tentar entender, tirar o significado daquele presente. Agora, depois que a pessoa foi embora e você já recebeu o presente de bom grado, o que você vai fazer com esse presente? Se for uma xícara, se foi uma toalha, se for um celular, se foi uma bolsa, o que você vai fazer com esse presente? Aí é uma questão sua. Você pode jogar fora, você pode doar, você pode ficar com ele para você. Então, eu acho que essa é a melhor analogia. Eu falo isso direto para meus clientes, para meus alunos, para colegas também. Feedback é um presente porque é justamente isso. A pessoa tirou um momento para pensar, para refletir o tempo dela. Olha, não é fácil levantar da minha cadeira, da minha mesa, da minha baia, para ir até você para falar alguma coisa, porque eu estou interessado, isso quando é um feedback verdadeiro, eu estou interessado genuinamente no seu desenvolvimento. Então, é muita energia que a pessoa tira para dar um feedback. O mínimo que a gente podia fazer, assim como essa metáfora do presente, é receber. Receber, pensar, avaliar, né? E receber, muitas vezes, só com um obrigado ou em silêncio, sem precisar se defender ou se justificar. Agora, o que você vai fazer com o presente, aí é questão sua, se você vai aproveitar, se tem alguma coisa ali que faz sentido para você em termos de desenvolvimento, né? Então, eu acho que é perfeito isso daí, essa analogia. O Luquezzi falou aqui, parabéns, Renata, belíssima carreira, confirmando e superando as expectativas de 15 anos atrás. E a Juliana Leite, parabéns, Renata, pelo seu profissionalismo e sua ética incontestável. Olha aí. Ela não vale, a Bom, Juliana é minha irmã, não, aí é a família, mas ah, tá O certo. Lucchesi foi, eu não tenho nem palavras, assim, porque o Lucchesi Tá. realmente Eu vi que lá no foi início muito também 10.
Eu li que lá no início também apareceu um tal de Ricardo Zebac, eu acho que deve ser algum fã seu. É, meu marido. Então, bom, então, para a gente concluir, eu acho que dá tempo de mais uma pergunta. Primeiramente, fico muito feliz aí pela Fer, Fer Zocablu, Fer, A deve ser Fê, Fernanda, não sei. Fê também Saudades, me Renata, conhece sou há uns sua fã. 30 anos, a Fê, minha colega aí de época de faculdade aí. Ah, legal, legal. A Kátia Freire também amou aí o feedback como presente. Eu acho que é isso. Isso na vida, né? Não só para o gestor, para o líder, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. É a gente encarar, porque eu acredito muito como professor de programação neurolinguística, como coach, como terapeuta, a gente não cresce sem feedback. Quem está nos acompanhando, a maior mudança que você teve na sua vida, com certeza foi um feedback, ou da vida, ou da circunstância, ou de alguma pessoa que você recebeu o feedback e aquilo foi talvez o início para uma grande mudança, né? Bom, infelizmente estamos chegando ao final, mas eu acho que ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta. Com relação a conflitos, se você tem alguma história para contar, algum aprendizado, alguma experiência para compartilhar na sua liderança, como você lida com conflitos. Aí pode ser conflito de duas ou mais pessoas na equipe, pode ser um conflito de alguma história, alguma experiência que você poderia trazer e que possa contar aqui para a gente. Não, conflito, eu acho que no mundo organizacional a gente vive o tempo inteiro, né? Ainda mais empresa grande, assim. Então, assim, eu lembro, e aí eu olhando para trás até faria diferente, né? A gente fazia uma Sim. previsão que conseguia a mesma previsão. Uma área dizer que ela era otimista, outra área dizer que ela era pessimista, né? O mesmo número conseguia, né? É, é, é bem complicado, né? E aí eu lembro uma vez um chefe meu falando: não, Renata, você tinha que ser mais sensível, você tinha que ceder. Eu falei: olha só, eu sou uma pessoa técnica. Se ele tiver um argumento técnico que me convença de diferente, ok. Agora, porque ele é superior, eu não vou aceitar porque ele é para fazer. Não, não vem com essa coisa do é para fazer. Então, eu acho assim, conflito, eu acho que você tem que ter argumentação, né? Então, eu acho que é questão muito assim de você ter. E aí vocês sempre falam isso, vai para uma reunião difícil, se prepara, né? Vai com todos os números, já pensa nas perguntas que vão surgir, você já sabe quem são as pessoas mais provocativas, então releva aquelas pessoas, né? Então, assim, eu acho que é a preparação. Você tem, no mundo empresarial, a gente vive de conflitos o tempo inteiro, né? E eu sempre usei muito dessa questão da minha capacidade técnica, né? Então, eu ia muito bem preparada e muitas vezes até eu cedia, porque via que tinha um argumento que realmente me convencia, que estava Sim. melhor do que o meu. Mas assim, e já tive, eu falei dessa experiência que foi uma experiência. E aí, nessa experiência que é bem recente, né? Eu virei para a equipe e falei: olha, eu estou muito triste, porque eu estou me sentindo uma fracassada como líder. Né? Porque quando você tem uma equipe de 3 pessoas, que as 3 pessoas estão num conflito total, que você não consegue desatar aqueles nós, você como líder se sente muito frustrada, né? Porque como é que você não conseguiu, né, harmonizar aquela situação, né? Então, às vezes você tem que abrir e falar: olha, eu não sei mais o que fazer, vocês têm que me ajudar, entendeu? A gente vai continuar trabalhando junto, então vamos. Mas, assim, é bem frustrante, né? A depender do tipo de conflito, né? É bem frustrante, mas não é trivial. Então, o que eu queria dizer, olha, já passei por situação bem difícil, mas eu acho que a questão da técnica ajuda muito, né? Você ter um embasamento, argumento, se preparar para as famosas conversas difíceis, né? Ouvir as E partes, né? ouvir as partes e chegar uma hora e falar: olha, me ajudem a solucionar, né? Pedir ajuda, porque tem horas que vai falar: olha, eu preciso que vocês tenham maturidade para me ajudar a solucionar o Sim, problema, né? sim. Compartilhar a responsabilidade, né? É. Ó, o Estevão falou aqui: parabéns, parabéns pela jornada, Renata, numa empresa multinacional onde cerca de 13% do quadro é feminino. Que legal. É. Então,
Pessoal, essa live vai ficar gravada, vai ficar no meu canal no YouTube. Tem uma playlist lá no meu canal no YouTube que é Lideranças em Foco. Então, estou sempre entrevistando líderes aqui, compartilhando um pouco do ponto de vista de cada um. Melhor do que falar de teorias de liderança é trazer a realidade, né, de quem está ali no dia a dia mesmo com esses desafios com a liderança. E aí a Renata nos abrilhantou aqui nessa live com uma pequena parte, né, da sua história, mais de 15 anos como líder. Renata, gratidão muito Eu que pela sua agradeço. disponibilidade, pela confiança, pela abertura e trazer tantos aprendizados aqui para a gente também. Eu que agradeço aí o convite. Foi bom aqui ver vários amigos aí, Fê, Kátia, Liliane, muita gente, Eli, muito Luquezzi, queridíssimo aí, no Jorge, assim, vários amigos aqui. Agradeço aí meu pai, depois eu vi que até meu pai entrou, olha, Olha, a super família toda. caninha, família Maravilha. toda prestigiando, né? Legal, Agradecendo, bonito. muito obrigada aí pelo convite, foi muito boa essa reflexão. Que bom. Estamos juntos nessa jornada. Que bom. Conta comigo também. Pessoal, boa noite, bom descanso a todos. Até a próxima. Tchau.